Então vamos para a questão número 2, que também é da primeira aplicação tradicional do Enem 2021. Talvez essa questão seja a mais complicada dessa aula, porque ela não é tão complicada assim se comparar com outras questões de lançamento oblíquo. Ela vai trabalhar dentro do tradicional quase sempre, com exceção da parte da componente vertical, que a gente vai estudar aí de uma forma que não cai muito, mas já caiu antes. O problema justamente é porque vai de encontro ou vai contra o macete que a maioria dos alunos decora como se fosse o único jeito, a verdade absoluta ou algo assim, tá? E acaba sempre querendo usar eles, porque não acaba falando assim, não, tem esse jeito, então para que eu vou aprender os outros? Por que eu vou aprender se tem esse macete? E aí ele acaba errando essa questão. Vocês vão ver por quê, eu vou explicar aí o melhor que eu puder e vamos ler e resolver. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. Observe que tem um canhão aqui, outro canhão, e eles devem tentar atingir o outro. Aqui vai explicar, olha só. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Basicamente, um joga, ele tenta atingir. Aí não acertou, o outro pode jogar e tentar atingir. Quem atingir o outro, ganha. Para isso, o que ele faz para tentar atingir o adversário? Eles atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo. Você escolhe qual vai ser a velocidade com que você vai lançar seu projétil, a bala do canhão. E também diz qual é o ângulo. E aí ele atira e vê se acerta o outro canhão. Aí, se esse aqui não conseguiu, é a vez do A, depois do B. E assim vai até que um consiga acertar o outro. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Então, ele está focando a atenção no disparo do B. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, que eles foram anteriormente, que foi com um θ de 53 graus, observe que o θ está aqui mostrado na figura, então ele está dizendo que esse ângulo é 53 graus, passou tangenciando o ponto P. Aqui a questão nos ajudou, porque ele já falou assim, ó, não precisa se preocupar com o ângulo para que ele ultrapasse esse relevo aqui, que está meio que protegendo o A. Eu já estou te dizendo que o ângulo 53 é o que você vai usar, porque o projétil consegue contornar aqui, ó, ele tangencia o B, e aí depende da velocidade, ele pode cair aqui no alvo, ele pode tangenciar e cair depois do alvo, ele pode tangenciar e cair antes do alvo. O que falta agora ser determinado não é mais o ângulo de inclinação. Você vai ver que a única coisa que vai faltar, que é o que a questão vai pedir, é qual é o valor do V0 para que o canhão B atinja o canhão A partir desses dados aqui fornecidos pelo enunciado, pelo desenho. No jogo, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 53 graus é igual a 0,8, cosseno de 53 graus é igual a 0,6 e desprezível a ação de forças dissipativas. O que quer dizer isso? Significa que você tem que ficar feliz, porque não vai ter resistência do ar, portanto eu posso trabalhar com esse exercício de lançamento oblíquo. Isso aqui é uma análise cinemática do lançamento oblíquo, eu não estou analisando as forças, apenas velocidade, aceleração e por aí vai. Eu posso trabalhar com o tradicional, que é o que a gente faz em lançamento oblíquo? Pode dividir em duas componentes. O lançamento oblíquo tradicional, esse aí que não tem resistência do ar, eu posso decompor. Tá? Na verdade, o que não é tradicional, eu posso também decompor os movimentos, só que aí eu tenho que tomar cuidado com vários fatores. Se tivesse resistência do ar num sentido, tem questões, mas é muito raro. O tradicional permite que você decomponha os dois em dois movimentos, que vai ser o vertical e o horizontal desse lançamento do canhão B. Eu vou separar, vou analisar um e depois o outro isoladamente. Tá? Permite isso e ainda mais, como não tem resistência do ar, eu consigo afirmar que a componente vertical do deslocamento tem que ser um movimento uniformemente acelerado, acelerado pela gravidade. E a componente horizontal do deslocamento, eu posso afirmar que é um MU, movimento uniforme, tá? Que sabemos que tem o quê? Velocidade constante, aceleração nula. Tá? Com base nas distâncias dadas, 120 na horizontal e esse desnível de 35, deu esse 10 aqui que eu não vou usar. Tá? Esse 10 metros
creio eu, nem sei se dá para você usar, porque na verdade, até onde eu enxergo, o projétil, quando ele subir, ele vai passar. Talvez seja para que as pessoas que usem o macete, que acham que não decoraram o macete para não ter que aprender o resto, porque tinha muita coisa para aprender, deixou para lá, e não pode, vocês vão ver agora, né? Vai usar o 10 como a parte da subida, vai falar que foi 45 de subida e 10 de descida. Tá? E não é garantido isso. O que é garantido é que do ponto de partida na vertical, da parte vertical, foi no nível 0 de altura, e o ponto de chegada, que é quando acerta o canhão, foi aqui, que a diferença entre o ponto de chegada e o ponto de partida, de acordo com a figura, é de 35 metros. Então, você tem garantido que a variação de espaço do lançamento como um todo, subida mais descida, subidona mais descidinha, é 35 metros. Tá? Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, é a parte que ele ajudou a gente aqui. Então eu posso manter o ângulo de 53 graus, só vou mexer no V0. Qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Tá? Então eu quero o valor de V0 que faz ele passar tangente aqui e acerte o canhão A. Então eu vou pegar e vou fazer o tradicional, que é dividir. Tem muita gente que decora, né, várias equações para o lançamento oblíquo, mas a priori você não precisa. Tá? Não ganha tanto tempo assim e você tem que decorar mais um monte de forma. Fica a critério da sua memória. Se tiver memória fotográfica infinita, que grava tudo e sabe usar, grava e entende, fique à vontade. Mas para quem é que nem eu e não consegue memorizar tudo com perfeição, é melhor diminuir um pouco o que guarda na memória para entender um pouco algumas demonstrações. Faz isso que eu estou dizendo. Lembre-se que lançamento oblíquo pode ser decomposto em componente vertical, isoladamente, pode fazer uma análise da componente vertical e isoladamente da componente horizontal. Eu vou começar pela horizontal, fazer aqui, ó, separar em duas colunas, é o que você vai fazer em exercício de lançamento oblíquo. Na horizontal tem um movimento uniforme, como eu já disse. No lançamento uniforme, basicamente a equação que você usa em quase todos os exercícios é o V igual a ΔS por ΔT. Ah, professor, e o sorvete? S igual a S0 mais VT. Sorvete, dá para usar nessa questão? Dá. Mas você vai ter que ficar estipulando um valor como o valor 0 e o outro valor vai ser referencial a esse 0. Se você estiver acostumado a fazer assim, à vontade. Mas como eu já estou trabalhando com deslocamento, já tenho a distância, é o que está desenhado na figura, para não ter que ficar criando outros parâmetros, essa equação costuma ser a mais prática. Geralmente o sorvete costuma ser prático em questões de encontro. Qual o instante de encontro, a posição de encontro, dois móveis, e aí tem o tipo de movimento de cada um, aí você usa o sorvete, o sorvetão. Então, para exercícios, tirando que os exercícios de encontro, eu aconselho a usar essa equação ao invés do sorvete, porque ela vai mais direto ao ponto. Então, só que aqui, como é horizontal, aqui tem que ser na horizontal, é o Vx, aqui tem que ser na horizontal, ΔSx, e o tempo não. O tempo é a parte legal do lançamento oblíquo. Apesar de eu analisar separadamente, presta atenção, apesar de eu analisar separadamente a horizontal e a vertical, o tempo é igual para o deslocamento na horizontal e na vertical. É o elo entre esses. Você separou em dois casos. Você separou em dois frentes de estudo, horizontal e vertical. O que une as duas? O que elas têm em comum? A única coisa que elas têm em comum é o tempo. Porque como o lançamento é feito por essa curva aqui, né? A componente horizontal do deslocamento e a vertical ocorrem o quê? Simultaneamente. Elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Por isso dá essa trajetória. Eu estou analisando separadamente como se ela fosse só para a esquerda e aqui só para cima. Porém, né, sobe e desce, né? Só na vertical e aqui só na horizontal. Porém, o tempo que demora nesse deslocamento horizontal é o mesmo, porque esse deslocamento e esse acontecem simultaneamente para dar o resultado. Perceberam? Então, o tempo não coloca o x, eu deixo o ΔT. Na verdade, eu vou trocar por t para ficar mais fácil de trabalhar. O t vai representar o intervalo de tempo aí da trajetória, o tempo de voo, que seja, o tempo em que o projétil fica no ar. Beleza, só que e o Vx, gente? Quem é o Vx? Vx é a velocidade com que o projétil se desloca na horizontal.
Vamos analisar aqui, eu tenho esse V0 de lançamento. Vamos decompor para poder trabalhar nas componentes separadas. Em V0x horizontal e V0y, que é a componente vertical. Observe que como o lançamento horizontal, a componente horizontal é um movimento uniforme, o V0x vai ser V0x até o final, a velocidade é constante. Então, vou chamá-lo simplesmente ali na equação de Vx, mas lembre-se que ele é o V0x. Tá? Agora, quanto vale o V0x em função do V0? Por que eu vou pensar nisso? Ele me deu o seno e o cosseno. Então, ele está induzindo, ele está me dando dados para eu poder achar o valor dessa componente. Eu vou ampliar, vou dar um zoom nessa decomposição aqui para vocês enxergarem melhor. Ó. Aqui está o V0. Aí eu decompus. Esse aqui não ficou muito bom, não. Eu decompus aqui em suas componentes vertical e horizontal. É o V0y e o V0x. E vamos fazer uma forma mais genérica. Não vou colocar o 53 ainda não. Vou colocar só θ, que nem está aqui. O que você tem que lembrar aqui? De trigonometria do triângulo retângulo. Observe que o V0, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu tenho autorização para deslocar esse V0y para cá. Por quê? Quando eu analiso translação, não importa onde o vetor está sendo aplicado. Porque todas as partes do corpo estão se deslocando simultaneamente. Quando que eu não vou poder ficar deslocando o vetor para onde eu quiser? Quando for um exercício de rotação, né? Ou estática do corpo extenso, né? Que envolve rotação do corpo, né? Girar em torno de um ponto dele. Aí é importante a posição onde ele está. Mas aqui, como é uma translação, a bola de canhão, a bala de canhão se move todas as suas partes simultaneamente, eu tenho autorização em colocar o V0y onde eu quiser no papel ou na tela, contanto que eu mantenha o comprimento, que é a sua intensidade, mantenha a sua direção, nesse caso vertical, e o sentido, nesse caso, para cima. Então, eu vou deslocar o V0y para cá. Assim, eu tenho um triângulo retângulo, e aí eu não erro a decomposição. Você perceba que o V0x é o cateto adjacente. Portanto, eu sei que o V0x vai ser, nessa questão, o V0 vezes o cosseno de θ, porque o cosseno é o cateto adjacente, lembrando, em trigonometria, o triângulo retângulo lá da geometria plana, é o cateto adjacente pela hipotenusa. Isola o cosseno de θ aqui, ó, fica V0x dividido por V0. Já o V0y, como ele é o cateto oposto, ele vai ser o V0 vezes o seno desse ângulo com a horizontal. Acabou o sofrimento de ficar decorando, ou achar, pô, por que não funcionou? Eu achava que V0x era sempre V0 cosseno, sempre V0 seno. Não, não tem esse lance de sempre. O V0x vai ser, quando ele for, a componente for o cateto adjacente ao ângulo dado, é o vetor vezes o cosseno. Quando ele for o cateto oposto, é o vetor vezes o seno. Ponto. Então, você vai ter que desenhar o triângulo retângulo e ver. Porque, por exemplo, se o ângulo dado pelo exercício fosse esse de cá, ó, com a vertical, que seria igual a esse aqui, já inverteria. O V0x seria cateto oposto e seria V0 seno. Perceberam? Então, tem que fazer isso que eu fiz. Não tem atalho. Tá? Você pode ver, então, se faz papel de cateto adjacente, é o V0 cosseno. Se ele faz papel de cateto oposto ao ângulo que você conhece, é o V0 seno. Pode fazer isso. Tá? Então, vamos lá. O Vx, então, é o V0x. Eu vou escrever com V0 cosseno de 53. Beleza? O ΔSx é o deslocamento na horizontal. Está ali no desenho. 120 metros. E o ΔT eu vou chamar simplesmente de T. Só por prática. Tá? Cosseno de 53 é 0,6. Então, vai ficar V0 vezes 0,6 é igual a 120 sobre T. Eu vou passar agora o T multiplicando e o 0,6 dividindo. E aí eu terei que o V0 vezes o T é 120 por 0,6, que quem não usa calculadora consegue fazer de cabeça, porque 120 por 6 dá 20 por 0,6 vai dar o quê? 10 vezes mais, 200. Aí você vai guardar isso aqui que você vai ver que vai ser muito útil já já. Agora eu vou para a segunda etapa. Lembra que eu falei? Eu vou analisar as duas componentes. Eu vou para a componente vertical agora.
que é um move. Aqui tem um detalhe a mais que eu acho que derruba muita gente, que é o fato de você não poder usar o macete aquele macete de estar a favor da gravidade, o G é positivo, estar contra a gravidade, o G é negativo. Por quê? Porque nesse deslocamento vertical, ele primeiro sobe e depois desce. E aí termina o movimento que eu vou analisar, a subida junto com a descida. Não dá para analisar separado até onde eu consigo enxergar, ou daria muito trabalho, mas acho que não dá, porque eu não sei exatamente, teria que calcular quanto foi essa subida aqui primeiro. Eu teria que calcular o V0y para achar a subida, e eu não tenho o V0y, porque eu não tenho o V0. Então, não garanto que não dá, mas com certeza seria um trabalho colossal, bem maior do que eu vou fazer aqui. Então, preste atenção nessa parte, que é para vocês pararem de perder ponto e passar na frente do seu concorrente, para quando, porque tem caído muito questão assim, em que você tem que analisar numa tacada só a subida mais descida. Por quê? Porque eu não tenho o ΔS só da subida e não tenho o ΔS só da descida. Nada garante que seja apenas 10, esse extra, da descida que ele vai ter que descer. Provavelmente ele passa. Mas eu sei que na subida mais descida do deslocamento como um todo vertical, o ΔS é 35, porque o ΔS, para ele, só interessa onde você partiu e onde você chegou. Ele só quer a diferença do ponto de chegada, isso aqui é que eu estou pensando só na vertical, esquece a horizontal. O ponto de chegada, que foi no nível de 35 metros de altura, com relação ao ponto de partida, que eu vou chamar de 0. Aqui já tem o deslocamento de 35 metros. Então, eu vou até colocar aqui, o deslocamento na vertical vai ser 35. Aí vem um outro detalhe. É 35 ou menos 35? Isso é relevante. Como eu acabei de dizer, você não pode usar o macete, porque tem subida mais descida. Então, professor, o que eu faço quando eu não posso usar o macete? Guarda o que eu vou falar agora. Quando você não puder, que você quer analisar, tem 2 sentidos de deslocamento simultaneamente numa mesma tacada, você vai ter que assumir um sentido como o positivo e o contrário obrigatoriamente como o negativo, ou vice-versa, né? Eles vão ter que ter sinais opostos. Você está analisando um fenômeno que ele desloca-se na mesma direção sempre, mas em 2 sentidos, nesse caso vertical, só que para cima e depois para baixo, você vai ter que assumir, vai ter que estabelecer você, se a questão do cenário, que nem foi o caso aqui, estabelecer um sentido com positivo, e aí o sentido contrário vai ter que ser valores de sinais negativos, tá? Porque senão você não sabe o que põe no G. E aí, como o deslocamento é para cima, e a velocidade vertical, aqui o V0y, que eu estou pensando na vertical, é para cima, e só o G que é para baixo, eu aconselho você deixar o G como negativo, já que ele é o do contra, que é o que dá para baixo. Portanto, todo vetor que aparecer apontando para baixo, na hora de equacionar, você coloca o menuzinho na frente, e todo vetor que aparecer para cima, você deixa o valor dele lá, porque ele vai ser positivo, não precisa colocar o menos. E está resolvido o problema. Não usa, pode deixar o macetezinho de a favor da gravidade contra a gravidade de escanteio, porque você pode usar quando forem questões que você vai analisar só a subida ou só a descida, mas esse tipo de questão você tem que fazer isso, que é uma técnica que você usa também em exercício de colisão unidimensional. Mas voltando aqui à questão, então o ΔSY, agora que eu estabeleci que para cima é positivo, você pode ver que o deslocamento ele é para cima, né? Porque saiu daqui e foi para lá a bola, então ele é positivo de 35 metros. A aceleração, que é y aqui, né? Que é a gravidade, como ela tem vetor, ela é um vetor para baixo, e para baixo eu estipulei que é negativo, observe que se você estipular o contrário, também vai dar o mesmo resultado. Pode experimentar depois, vai ter mais trabalho com o jogo de sinal. Mas se for coerente ali, colocar menos 35 aqui, mais 10, V0y vai ser negativo, vai dar certo. Então aqui vai ser menos 10, tá? Porque é para baixo. E vai ter o V0y, que é o V0 vezes o seno de 53. Tá? O V0y, que é o V0 vezes seno de 53, ele deu 0,8, se não me engano, né? 0,8. Tá. Agora, você tem que lembrar aqui as equações. Observe que eu não estou dando nenhuma equação nova. Estou ensinando trigonometria, o triângulo retângulo, a escolher os vetores, porque a equação que eu usei aqui é uma que você aprende no capítulo de cinemática, de movimento uniforme, e aqui eu vou usar as de move. Eu só vou relembrar que no move, praticamente você resolve, acho que você resolve todas.
as questões, mas uma ou outra com um pouco mais de dificuldade, umas raras, mas quase sempre com uma única equação dessas três aqui, ó. V0t mais at quadrado sobre 2. Alguns vão perguntar, mas cadê o S ou o S0? Cadê o sorvetão? Gente, pega o sorvetão, que é S igual a S0 mais V0t mais at quadrado sobre 2, e pega o S0 que está aqui e joga para lá. Só experimenta fazer isso. Vai chegar nessa equação, vai ficar S menos S 0, que é o ΔS, e ela é mais prática, de novo, porque aqui eu teria que estabelecer um valor como 0, outro valor como final, e você já tem o deslocamento na vertical. Tá? Então, no move, você tem essa equação, você tem a função horária da velocidade, que é essa aqui, e tem o nosso amigo Torricelli, v quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS. Vou aproveitar para dar um macete aqui, de novo, é um macete, não vai funcionar em 100% dos casos, mas vai ajudar na maioria. Torricelli você usa quando você não quer descobrir e não sabe o valor do tempo. Função horária da velocidade você vai usar em questões em que você não tem e não quer descobrir, observe que você não tem nem quer descobrir, o deslocamento, ΔS. E essa aqui você usa quando você não tem e não quer descobrir a velocidade final. Nesse caso, eu não quero descobrir a velocidade vertical que a bola chega no canhão adversário. E eu não tenho esse valor dessa velocidade final aqui na vertical. Portanto, eu vou usar essa primeira equação. Só que cuidado que tem que ser tudo na vertical. Então vai ficar ΔS igual a vou escrever ela aqui, a V0t mais at quadrado sobre 2. Só que é ΔSy, é V0y, é AY. Observe que o tempo, eu não coloco y nem x, por quê? Porque o tempo é o mesmo, tanto para a componente horizontal e vertical, elas acontecem simultaneamente. Então, o tempo que demora para a trajetória para ela ir andando horizontalmente é exatamente o mesmo tempo que ela leva para subir e descer, por isso as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, faz aquela curva e atinge o canhão adversário. Vamos lá, ΔSy. ΔSy está aqui, ó, é positivo, porque é para cima, 35. V0y, é o V0 vezes 0,8. Tempo eu vou deixar t. Mais, esse mais vou trocar por menos, porque o A vai virar menos, o AY vai virar menos 10. Então vai ficar menos 10 t ao quadrado sobre 2. Pronto. Agora olha que interessante que ficou. Aqui o 10 com o 2 eu vou simplificar. Vai ficar assim, 35. Agora, olha só, aqui eu não tenho V0t, ó, por isso que eu deixei aqui, V0t. Olha só o que aparece nessa equação. Olha como que é legal, a física te ajudando, a questão do Enem te ajudando. Se não, eu isolaria um deles e substituiria, mas assim é mais fácil, né? V0t é 200, então aqui vai ficar 200 vezes 0,8, tá? Porque o V0t eu substituí por 200, então ficou 200 vezes 0,8. Observe que só o tempo que comunica, esse V0 é o mesmo que esse agora. Aqui era o V0y, mas quando eu troquei V0 por V008, esse aqui é o V0 de lançamento, e esse aqui também é aquele diagonal. Então é o mesmo, tanto na análise da componente horizontal e vertical, porque ele é o diagonal. Ele é o mesmo V0, o V0 de lançamento. Então, esse V0 é exatamente esse. O V0 dessa equação aqui, o V, não era exatamente o V dessa equação. Dessa aqui, cadê? Esse era o V0x, esse é o V0y. Mas a partir do momento que eu transformei o V0x em V0 cosseno, esse é o V0 de lançamento. E a partir do momento que eu converti o V0y em V0 seno, esse é o V0 de lançamento. Então, eles são os mesmos. Esse V0 e esse t são exatamente os mesmos que esse V0 e esse t. Olha que sacada legal. Menos, só que não é essa seta que eu quero, menos 5t quadrado. Agora eu vou achar o tempo. Ó. 5t, menos 5t quadrado passa para lá. 200 vezes 0,8 de cabeça é 20 vezes 8, né? Basta tirar 10 desse e dá para esse. 20 vezes 8, 160, menos 35, vai dar 5t quadrado igual a 125. Passo 5 dividindo 125 por 5 dá 25. Ah, que legal. Bom sinal, né? Raiz perfeita. Então o t seria mais ou menos 5. Só que um tempo negativo não faz sentido nessa questão, eu vou ficar com um positivo de 5 segundos, tá? E agora que eu tenho o t, basta eu trocar nessa aqui que eu acho o V0. Eu pego esse tempo, substituo aqui, ó,
E eu vou ter V0, vou fazer de verde mesmo, T, que é 5, igual a 200. Então, V0 é 40. 40 o quê? Metros por segundo, porque eu usei o tempo em segundos e as distâncias estão em metros. E essa é a velocidade que eu tenho que lançar o projétil para que ele atinja o canhão na posição A, ou seja, o gabarito é a letra C de casa.